Boa noite a todos, que bom estar aqui mais uma vez para conversarmos, para fazermos reflexão sobre temas ligados a essa nossa trajetória nesse planeta tão diverso, isso à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Poderíamos falar aqui horas sobre esse tema, mas como o tempo é curto e a nossa intenção é lançar a ideia e levar a todos que façam reflexão sobre isso, vamos tentar, começando do significado mais amplo dessa palavra, e aí a gente vai tentar traçar um caminho aí para entendermos melhor um pouco desse termo. E a gente pode começar a pensar o seguinte: será que nós exercitamos efetivamente o perdão? Quando somos perdoados, nós conseguimos captar isso? Quando perdoamos ou achamos que perdoamos, nós entendemos o alcance desse ato? Então, é sobre esse ato de perdoar, sobre o perdão, que nós vamos conversar hoje. Eu, quando estive preparando essa apresentação, me lembrei muito de flores, porque as flores, elas geralmente são ofertadas quando a gente quer expressar algum sentimento, e inclusive o de pedir perdão. E eu pensei, onde que eu vou arranjar, onde que eu vou conseguir essas flores? E aí eu lembrei de colhê-las no jardim que nós temos, num grupo de psicopictografia. É um grupo em que nós desenhamos, pintamos, e alguns integrantes dessa casa fazem parte desse grupo. Então eu colhi lá algumas flores e ao longo da nossa apresentação serão essas flores que vocês verão. Então vamos lá. Perdão. Eu gosto sempre de começar trabalhando a origem da palavra, pegando o significado mais amplo para a gente ir caminhando aí, inclusive fazendo uma reflexão, tentando entender o conceito que nós temos dessa palavra, desse ato. Se a gente pegar a origem da palavra, a sua etimologia, nós veremos que ela vem do latim e perdonare, o termo completo seria perdonare, a partícula per significa por inteiro e a partícula donare quer dizer doar ou entregar. Interessante, né? A gente costuma pensar no perdão, uma palavra que a gente usa aí a todo momento, mas talvez nós nunca tenhamos parado para analisar ou pensar que essa palavra tem, ao final das contas, o seguinte significado: doar ou se doar por inteiro. Por que será? A gente poderia entender o perdão, então, como um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Então, partindo dessa ideia de que perdoar é se doar por inteiro, o que a gente imagina é que quando você perdoa ou recebe o perdão de alguém, ou você se doou integralmente para alguém, ou alguém se doou inteiramente para você. E esse ato ele é tão mais forte, tão mais importante do que aquela falta, aquele erro que o outro cometeu, o que você próprio cometeu, que ele vai prevalecer sobre aquela falta, sobre aquele erro. E você então vai conseguir se doar por inteiro e se livrar daquele sentimento negativo que muitas vezes te acompanha diante de uma ofensa ou de uma falta que tenha sido cometida contra você. É importante também para a gente entender que a vida ela é muito mais do que focar em erros. Muitas vezes a gente fica mais preocupado com o erro que nós cometemos ou o erro que o outro cometeu e nos esquecemos que a vida ela vai muito além disso. E aqueles
sentimentos negativos, pesados, que muitas vezes nós carregamos em decorrência disso, nos fazem mal, não ajudam em nada e ainda fazem mal às pessoas que estão ao nosso redor. É interessante também, nesse conceito que a gente trouxe aqui, negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, mas muitas vezes nós não conseguimos nem nos perdoar. Que dirá perdoar o outro? Funciona um pouco aquela ideia que a gente já até conversou aqui do auto-amor, né? Quem não consegue se amar, não vai conseguir amar o outro, não vai ter habilidade suficiente, capacidade suficiente para amar outra pessoa. Então, é isso. Perdoar é se doar por inteiro. E lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra em Mateus essa máxima: perdoai para que Deus vos perdoe. Fica até parecendo a condição, mas na verdade não é. A verdade é o seguinte: com que direito você reclama o perdão de Deus se você não consegue perdoar aqueles que te ofenderam? Então, muitas vezes você fez algo errado, ai meu Deus, me perdoa, mas você não consegue perdoar o que muitas vezes um irmão seu fez, o pai, a mãe, seu filho. Então, temos que começar a pensar por aí. Essa passagem está no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Se você quer ser verdadeiramente misericordioso, você tem que tentar, pelo menos, desenvolver a capacidade, a habilidade de perdoar. Não há misericórdia sem perdão. Então, esse ódio e rancor que muitas vezes nós carregamos, quando somos ofendidos, quando alguém nos faz mal, é um peso que você vai carregar e que vai demonstrar de uma certa forma que o seu espírito ele não está se elevando ou evoluindo como deveria. Daí a importância do perdão. A primeira coisa que ele nos permite é tirarmos essa carga do ódio, da raiva. Isso é muito pesado, é um fardo que podemos até carregar, mas não vai trazer nada de positivo, ao contrário. É interessante também, quando nós pensamos aí nos ensinamentos do Mestre Jesus, ele que deixou tantos exemplos, que deixou tanta sabedoria, que passou tanta sabedoria, que deixou tanta coisa e tanto material para que nós pudéssemos aprender algo, e a gente ainda está engatinhando, apesar de ele ter encarnado e desencarnado aí por mais de 2000 anos, há mais de 2000 anos. Mas há um questionamento feito no Livro dos Espíritos, que é uma das obras de Kardec, que diz o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Então os Espíritos são questionados a falarem qual que seria o verdadeiro sentido da palavra caridade, na forma como Jesus nos ensinou e nos ensina. E olha o que os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, ser bom, fazer o bem para com o próximo, indulgência para as imperfeições dos outros, ou seja, tolerância, compreensão, até porque todos nós somos imperfeitos. Se somos imperfeitos, nada mais justo que nós compreendamos, toleremos as imperfeições do outro. E olha que interessante, um outro requisito, vamos dizer assim, para que você seja entendido como uma pessoa, ou percebido como uma pessoa caridosa: perdão das ofensas. A gente vê a importância do perdão. Jesus já nos ensinava, se você quer ser verdadeiramente caridoso, que é talvez a virtude mais nobre, mais elevada que um espírito pode adquirir, não é a única, mas sem dúvida é uma das mais elevadas, se não for a mais elevada, você tem que ter a capacidade de perdoar, de se entregar por inteiro.
gente vê a importância desse ato. Lá no livro Consolador, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, através do seu mentor Emmanuel, é feito um seguinte questionamento que Emmanuel responde dessa forma. O questionamento é o seguinte: qual a atitude mental que mais favorece o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? Então, que atitude mental que vai favorecer os trabalhos que nós realizamos aqui, como espíritos encarnados? E olha a resposta que ele nos dá. Esquecer o mal é aniquilá-lo, é perdoar a quem o pratica, é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítimas aos corações. É interessante quando Emmanuel fala que para que o incêndio do mal possa ser exterminado, e daí a necessidade do perdão, para que nós possamos ter paz. Quando nós vemos ainda hoje tantas guerras, nós estamos aí acompanhando guerra entre Rússia e Ucrânia, guerra entre israelenses e palestinos, e nós percebemos claramente que falta muita coisa, mas falta sobretudo o perdão. As pessoas não se perdoam e as pessoas não perdoam umas às outras. E aí entram em guerra e a paz fica cada vez mais distante. Falta perdão. E por isso ainda temos tantas guerras, ainda hoje, em 2023. Nesse mesmo livro Consolador, ainda sob orientação do Emmanuel, Chico psicografa a seguinte pergunta: quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? Então, a pessoa que perdoou, já que ela está tendo a nobreza de perdoar, ela deve demonstrar para o outro a sua superioridade. Não é isso? Não, de maneira alguma. Porque o perdão sincero, conforme nos explica Emmanuel, é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Então, se você impõe condições quando você perdoa, esse perdão já não está valendo. Se você disser para alguém, no momento que você diz que está perdoando aquela pessoa, eu te perdoo, mas esse perdão não é sincero, ele não é verdadeiro. Padece aí de validade, digamos assim. Porque a própria natureza do perdão é justamente de não cobrar nada, de se entregar por inteiro. Se você faz algum tipo de cobrança ou lembra ao outro que está sendo perdoado de que você, por ter adotado aquela postura de perdoar, é superior a ele, já não está valendo, o sentido se perde aí. Porque, como muito bem explica Emmanuel, o perdão sincero é filho espontâneo do amor. Se é sincero, se é filho do amor, jamais, em tempo algum, poderia impor condições. Quando você impõe qualquer condição, não é um perdão verdadeiro. E aí, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, há uma passagem em Mateus também, em que Pedro questiona Jesus. Ele faz o seguinte questionamento para Jesus sobre essa questão aí do perdão. Ele fala assim, ou ele pergunta assim: quantas vezes perdoarei a meu irmão? E olha a resposta do mestre: perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É até difícil fazer a conta, né? Mesmo quem é matemático aí, quem tem facilidade com o número, vai ter dificuldade. Porque a intenção de Jesus foi justamente essa. Não há limites para se perdoar. Ele já simbolicamente passa essa conta difícil para Pedro, para mostrar para ele que devemos perdoar
quantas vezes forem necessárias. A gente não tem que ficar contabilizando o perdão. Se você começa a contabilizar perdão, mais uma vez, perde-se o sentido daquele ato, que é de se entregar, que é de abrir mão daquele sentimento negativo que você carrega. Então, é essa conta difícil mesmo que Jesus passa para Pedro, que é até difícil da gente imaginar e fazer. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque não deve haver limitações para o perdão, ou um número limitado para se perdoar. Se alguém necessita do seu perdão, perdoe. Inclusive, se você próprio necessitar se perdoar, se perdoe. Quantas vezes forem necessárias. Isso não quer dizer que você tem que sempre cair no mesmo erro. Mas, naquele momento, se você fez algo errado, permita-se perdoar. Quantas vezes forem necessárias. E aí, nesse tempo que você tiver, nessa existência, em outras que provavelmente você terá, vá tentando aprender, vá tentando corrigir aí, digamos, esse erro. E aí, finalizando essa ideia, aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Então, Jesus, com toda a sua sabedoria, mostra para Pedro, como a gente disse aqui, não há limites para se perdoar. Você não deve impor limites quando perdoar alguém, inclusive você mesmo. A gente costuma sempre dizer aqui, lembrar, na verdade, que a doutrina espírita ela tem 3 pilares. Além da religião, a filosofia, que nos ensina a pensar, a fazer reflexão, a religião, para nos conectarmos com o Criador, e a ciência. Porque ao homem foi dada inteligência suficiente para, com métodos científicos, provar uma série de fatos, uma série de questões que lhes são apresentadas. E o que a ciência nos diz sobre o perdão? Felizmente, há pessoas com disposição e com inteligência para estudarem e provar de uma forma científica, com método, como que o perdão, o ato de perdoar, pode interferir na nossa vida. Olha que interessante um estudo que foi feito numa escola de medicina da Universidade Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos, em Maryland. Ela é muito respeitada e tem uma certa tradição já em trabalhar com esse tema, e eles mostram de forma científica os efeitos desse ato. Olha que conclusão interessante que eles chegaram. É claro que eu não vou trazer aqui todas as metodologias, até que a gente não tem esse tempo, mas foram cientistas que testaram com pessoas, uma série de métodos, para concluírem o que pode acontecer com as pessoas que exercitam o perdão. Olha que interessante. Estudos científicos mostram que rememorar situações e trazer à tona sentimentos e episódios emocionalmente desgastantes pode afetar a saúde. É justamente o que acontece quando a gente não perdoa, né? Você fica remoendo aquilo, você fica remoendo, ruminando. Vou até falar um pouco desse verbo, ruminar mais para frente. Você fica ruminando aquilo ali, remoendo, e aquilo vai te causando uma série de transtornos, porque o seu organismo ele tem uma série de sistemas e eles precisam funcionar bem. A partir do momento que você começa a desgastá-los com sentimentos negativos, isso vai, de alguma forma, afetar negativamente a sua saúde. Então, a primeira conclusão que eles chegam é essa. E aí, a outra conclusão que eles chegam, através desses estudos. O ato de perdoar, então aquelas pessoas que exercitam o perdão, ou seja, que reconhecem que tem uma situação desgastante, que geraram raiva, rancor por alguém que os ofendeu ou lhes fez mal, pode reduzir de ataques cardíacos, o nível de colesterol, melhorar a qualidade do sono, além de regular os níveis de estresse, depressão e ansiedade. Então, provou-se cientificamente que o ato de perdoar, ele pode trazer todos esses benefícios para a saúde. Porque
porque você deixa de carregar um fardo que vai produzir ali uma série de substâncias mesmo, né? Dentro de nós ocorrem processos químicos o tempo todo, que vão te levar a um processo de sofrimento, de dor. Quando você sente raiva, quando alguém te faz um mal e você sente raiva, você sente rancor, algum efeito o seu corpo físico vai sentir. Obviamente o seu espírito, claro, mas o seu corpo físico também. E nós precisamos desse equilíbrio, nós precisamos do nosso corpo físico funcionando bem, porque ele é o instrumento que nos foi dado nessa existência e em outras, para fazer esse aprendizado, cumprir essa missão que a gente se dispôs aqui, nesse planeta, dessa vez. Então, não só o espírito, mas o corpo físico agradecem quando você perdoa. É o que a ciência também nos mostra. Agora, é importante a gente pontuar algumas questões. A primeira, e aí eu me socorri aí da fala de um médico psiquiatra chamado Alexandre Valverde, que é muito respeitado na sua área, né, de psiquiatria, e ele também é mestre em filosofia contemporânea pela Universidade de Sorbonne, na França. Então ele tem realmente um conjunto ali de conhecimentos que lhe dão autoridade para fazer algumas afirmações. E uma das afirmações dele foi essa: o perdão está ligado ao ato de se desprender de um estado de ruminação que traz sofrimento mental. Mas isso não significa um apagamento da situação que levou ao trauma. Eu achei muito interessante isso que ele disse. Porque, a não ser que você tenha um Alzheimer, né, que a gente espera que nenhum de nós tenha, porque já seria uma patologia, você nunca vai esquecer o mal que te fizeram. Você nunca vai esquecer o que te gerou aquele sentimento de rancor, de raiva, que vai demandar, se você quiser se livrar dele, do perdão. Você nunca vai esquecer. Agora, isso não quer dizer que você não possa trilhar outros caminhos do que ficar remoendo aquela situação. O verbo que ele usa, ruminar, é até um verbo que é utilizado para bovinos, né? A gente já deve ter notado, principalmente quem é do interior e da roça, ou que gosta de ir a fazendas, que o boi ele fica o tempo todo ruminando, mastigando sem parar. Então, esse verbo vem daí. É o mastigar sem parar, é o remoer. A pessoa que não perdoa, ela vai remoendo uma situação. Ela vai cultivando aquilo dentro dela. Eu vou fazer um relato aqui para vocês. Há algum tempo, recentemente, na verdade, eu tive que tomar uma decisão, um investimento, e não, apesar de todo o meu conhecimento, da minha experiência, eu não fiz a melhor escolha. E, obviamente, quando você não faz a melhor escolha de qualquer coisa, você vai sofrer aqueles efeitos. E eu, após tomar essa decisão, comecei a experimentar os efeitos negativos dela. E eu comecei, literalmente, a entrar num processo de sofrimento. Porque toda hora que acontecia algo comigo que eu via, que foi porque aquela decisão que eu tomei impactou de forma negativa naquilo, eu ficava lembrando aqui, por que eu fiz isso? Porque, nossa, eu fui burro, nossa, eu sou uma pessoa com tanta experiência, eu já tinha tomado decisão parecida e tinha feito uma escolha muito mais inteligente, uma escolha sábia. E aquilo, eu comecei a ruminar aquilo, literalmente, eu remoer aquilo. E aí chegou um ponto, aí isso foi durante meses, aí um belo dia de madrugada, eu acordei, eu tenho um sono excelente, então para acordar de madrugada tem que ser algo que estava realmente me incomodando. Eu acordei e falei, gente, eu não vou carregar isso, eu não sei como eu vou fazer, mas eu não vou mais carregar isso. Eu tenho que me perdoar. E, na verdade, era disso que eu estava precisando. Eu precisava me perdoar por ter adotado uma postura ou tomado uma decisão que, naquele momento, realmente não foi a melhor, mas que era o meu possível. Era o que eu, naquele momento, pude fazer. Então, eu reconheci isso e falei, não, era o que eu podia fazer, estou enfrentando os efeitos disso, mas eu me perdoo. E, a partir daquele dia, quando eu acordei, eu já acordei diferente. E já comecei até a ver... a pensar assim, não, olha, talvez tenha sido bom para eu experimentar ou ver coisas que eu nunca havia experimentado. E com isso aprender também. Porque nós estamos aqui para aprender, não é mesmo? Para melhorar. E mesmo, às vezes, em situações adversas, nós conseguimos fazer isso. E aí, eu confesso para vocês, assim,
a impressão que eu tive é que eu tirei literalmente um fardo dos meus ombros. Eu me perdoei, tomei uma decisão, que provavelmente não foi a melhor mesmo, mas enfrentei os efeitos dela e aprendi também com ela. Então, a partir do momento que eu me perdoei, hoje eu vejo, quando isso aconteceu comigo, eu falei, eu estou mais leve, que bom. Hoje eu vejo que foi porque eu me perdoei. Eu me perdoei. Então, parei de ruminar aquela situação. Parei de pensar, nossa, eu estou enfrentando isso porque eu tomei aquela decisão. Se eu não tivesse tomado aquela decisão, eu não estaria passando por isso. Como eu fui burro, né? Não, eu tinha que me perdoar por esse ato. E é isso que muitas vezes nós não fazemos, nem com nós mesmos e nem com os outros. E a gente fica remoendo aquela situação, remoendo. Isso me remete muito, você já deve ter observado isso, filmes, séries e novelas. Vocês já notaram que tem alguns que toda a trama se baseia em uma vingança? É uma vingança. Aí mostra lá, geralmente a heroína ou o herói, ele é um vingador. Então ele está ali o tempo todo para se vingar. E ele está ali para se vingar, trazendo ali uma carga com ele, remoendo algo que alguém fez de mal para ele. Fizeram um mal, uma ofensa, uma coisa muito grave. Então aí a novela, o filme é todo em cima disso. E aí quando a pessoa finalmente, e aí sempre, né, isso ocorre, ela consegue se vingar, aí acaba a novela ou o filme, porque perdeu o sentido, né? Aí se a gente transportar isso para a nossa vida, para quem adota essa postura de nunca perdoar ou de querer sempre se vingar, a gente tem só que lembrar o seguinte, lá no filme, na novela, o filme quando a pessoa se vinga, acaba. Mas aqui na vida real, a nossa vidinha aí continua. Então você continua com aquela remoendo, você continua com aquele mal, carregando aquele mal, aquele inquilino ou locatário que não paga aluguel, mas está sempre ali, né, na sua casinha, né, no seu coração, na sua mente. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né, que o principal prejudicado com esse mal, com essa raiva, com esse ódio, a pessoa mais prejudicada quando ela não consegue perdoar é a pessoa que carrega aquela raiva, aquele ódio. Então, é muito importante a gente pensar nisso. É muito importante nós avaliarmos a importância do perdão, de exercitar o perdão, seja com os outros e até com você mesmo, conosco mesmo. E aí, a gente pode até começar a falar, a gente já até mencionou aqui alguns benefícios, mas aí, seguindo a linha desse estudo que foi apresentado, naquela universidade americana que eu falei para vocês, os benefícios do perdão. São muitos, tá, gente? Eu fiz aqui trouxe alguns dados, alguns desses benefícios, só para a gente já imaginar, ter uma ideia de como é importante perdoar para auferir aí todos esses benefícios dele decorrentes. Então, olha, como a gente entende o perdão como um ato neurofisiológico, sim, porque não, é um processo químico. Quando você perdoa, você vai liberar determinadas substâncias e quando você retém aquela raiva, aquele sentimento negativo, você vai também acumular determinadas substâncias que podem não ser muito positivas para você. Você tem um corpo físico, né? É um corpo físico animado por um espírito, mas você tem um corpo físico ali que ele vai responder a determinados estímulos e você tem que considerar isso. Olha que interessante que é dito. Haverá como consequência a redução na quantidade de cortisol no organismo. Então, quando você perdoa, você reduz uma substância, um hormônio que pode, em excesso, causar prejuízos para você. Pode te fazer mal. Por outro lado, há um estímulo à produção de serotonina, hormônio que nos ajuda a chegar a estados mais positivos. Quem pratica atividade física aí, eu gosto muito de correr, né? E aí a gente tem aqui os irmãos aqui que também gostam de correr, igual a Jennifer também, né? Que encara uma corridinha. A gente sabe, as pessoas às vezes perguntam pra gente assim, nossa, mas Deus me livre, você ficar correndo, um negócio desagradável, você vai cansar a perna, você vai suar e tal. Só que as pessoas nem imaginam o prazer que a gente tem quando você consegue cumprir uma meta e ao longo da corrida chega um ponto que você começa a ter prazer mesmo. E aí entra questões químicas mesmo. Você está liberando uma série de substâncias, aí, como adrenalina, serotonina, tem várias, eu não sou da área, mas tem uma série de substâncias, de hormônios positivos que vão te levar para um estado de prazer, de êxtase, de contentamento. Então,
quando você perdoa, estamos aqui, né, com um organismo, né, com vários sistemas funcionando ali também, e você libera ali, contém o cortisol, que em excesso pode fazer mal, e libera a serotonina, que pode te levar a estados positivos, você está melhorando a sua saúde. O seu corpo físico, ele vai funcionar melhor. E algumas pesquisas mostram, como a gente até já comentou aí, né, que o perdão nos ajuda a viver mais, auxilia na redução do estresse, na redução do nervosismo, regula a pressão arterial e a cardíaca e melhora a nossa qualidade do sono, que é algo que já até tinha sido falado anteriormente. Sono é alimento para o corpo, né? Uma boa noite de sono, quem tem problema de insônia sabe como é doído, como é sofrido não dormir bem, você não conseguir ter uma noite de sono satisfatória, porque ela alimenta o seu corpo. E a gente precisa, como eu já disse, desse corpo funcionando bem para que o nosso espírito possa trabalhar. Ele precisa desse templo aqui em bom funcionamento, para que ele possa então exercer o seu aprendizado, aprender. E tá, mas existe uns caminhos, maneiras da gente aprender então a perdoar, se a gente não tiver essa condição, né, se nós não nos sentimos aptos a verdadeiramente perdoar, tem muitos caminhos. Tá? Eu separei aqui 3 ou 4, só para a gente ter um norte, só para a gente fazermos alguma observações. É claro que cada um aqui deve procurar, né, se conhecer, para ver qual que seria o melhor caminho para ele. Mas, bem, o que a ciência em geral nos diz? Que a gente deve pensar. O primeiro, que perdoar é uma escolha pessoal, está mais relacionado à sua atitude do que às mudanças externas. Então, é uma escolha pessoal, vai partir da sua vontade e o seu desejo. Se a gente imaginar aqui, por exemplo, uma pessoa que é viciada em cigarro, no tabaco, você pode apresentar para ela o melhor tratamento do mundo, o mais eficaz, o mais testado. Se a pessoa não tiver em algum momento decidido a parar de fumar, mesmo com o melhor tratamento do mundo, ela não vai parar de fumar. Então, a primeira questão que a gente tem que trabalhar, se você quer efetivamente perdoar, é trabalhar o seu desejo, a sua vontade, que ela se imponha a qualquer outro fator que te impeça de exercer o perdão. Outra questão, que a gente já até comentou, que aquele psiquiatra, o Alexandre, comentou. Tente se desprender da ruminação constante sobre a situação. É aquela história de ficar remoendo a situação, e a gente vai alimentando aquilo. É fácil? Não é. Eu passei, como exemplifiquei para vocês, uma situação parecida, mas uma hora você tem que adotar uma postura de interromper aquele processo. Porque senão você vai ficar o tempo todo pensando o seguinte: isso só está acontecendo comigo porque eu fiz essa besteira. Você não se perdoa, a verdade é essa. Você sempre vai admitir uma culpa e não vai se permitir pensar, não, errei, sou humano, mas me perdoo por isso. Então, parar de ruminar, parar de remoer aquela situação. Reconhecer os sintomas negativos ligados às experiências ruins, como raiva, vergonha, tristeza, geralmente são esses sentimentos que a gente experimenta quando alguém nos faz mal, alguém nos ofende, mas busque repensar a situação para criar um novo caminho emocional. É claro que isso aí também passa pela vontade, mas se nós tivermos a consciência de que, reconhecendo primeiro todos aqueles sentimentos ruins que a gente está carregando, vai ficar mais fácil você buscar um redirecionamento para aquela situação que está te deixando aflito, que está te levando a uma ansiedade, porque justamente você não consegue perdoar o outro ou a você mesmo. E mais uma estratégia que é apontada seria estimular o autoconhecimento e respostas saudáveis a episódios que geraram os traumas. No caso, os traumas que te levaram a experimentar, a vivenciar sentimentos negativos, como raiva, vergonha, enfim, e tristeza, esses sentimentos aí que a gente já falou aqui. Então, o que você pode usar para te ajudar nesse sentido? Uma terapia, ou psicoterapia, análise, pode ser um caminho. A religião,
uma religião, a gente não está querendo dizer aqui que a doutrina espírita é a melhor religião de maneira alguma, ou a melhor doutrina, se a gente assim entender, mas quem estuda, por exemplo, estou falando a doutrina espírita porque é o que essa casa trabalha, é o que nós estudamos. Quem estuda a doutrina espírita, a todo momento percebe que ela nos leva a buscar o autoconhecimento. Ela sempre está nos cobrando uma postura de tentarmos nos conhecer. Então, pode ser um caminho, porque quando você trabalha essa questão do autoconhecimento, vai ficar muito mais fácil para você reconhecer todos esses sentimentos negativos que você tem e, quem sabe, até perdoar. Então, é um sentimento que é uma estratégia que pode funcionar. Já dizia, né, o Sócrates, filósofo grego, ele falava, conhece a ti mesmo, e é verdade. Quando você se conhece um pouco mais, você tem essa capacidade, você pode talvez desenvolver essa capacidade de perdoar, de se doar, de se entregar por inteiro. E, pessoal, isso aqui são tudo reflexões, pequenas reflexões, só para a gente imaginar o que a gente pode fazer para trabalhar esse conceito, né, do perdão e essa postura, esse ato de perdoar. Então, é mesmo, a gente sabe que o tema é muito amplo, mas é só para a gente pensar um pouquinho sobre isso, só para vocês, quando voltarem para casa, pensarem um pouquinho mais. E eu gostaria de finalizar essa apresentação para ainda cutucar mais, vamos dizer assim, levar vocês ainda um pouco mais à reflexão, mencionando o Gandhi, o Mahatma Gandhi, que ele fala o seguinte, o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. E quando a gente fala do forte, a gente está falando de poder, ou alguém que concentra uma capacidade incrível de virtudes. Ser forte é ser mais humilde. Ser forte é abrir mão de orgulho, de vaidade. Ser forte é ser mais fraterno, é permitir que o amor flua. Isso é ser forte. E isso não é impossível para ninguém. E por tudo isso, né, que a gente falou, e na verdade a gente poderia falar muito mais, a gente consegue, acho que é fácil a gente perceber que vale a pena se perdoar, vale a pena perdoar o outro. Então, se a gente pudesse dar um conselho, a gente diria, exercitem o perdão. Exercitem o perdão. Ele faz bem para o espírito, faz bem para o corpo físico, faz bem para as pessoas que estão à sua volta e certamente vai contribuir para a paz, que é o que nós estamos precisando muito nesse momento. Eu agradeço a atenção, agradeço a paciência, agora a gente vai para o trabalho de passe e que essa noite seja uma noite muito profícua, muito produtiva para todos nós. Muito obrigado.